Olá, o programa Falando em Saúde de hoje está começando e o nosso assunto vai ser a saúde, tanto da voz como dos ouvidos. Eu estou recebendo aqui no estúdio a fonoaudióloga, a doutora Valéria Santos. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente as atribuições de um fonoaudiólogo. Olha, o fonoaudiólogo ele trabalha na área de saúde, na área da educação, né? Tudo que se diz respeito a distúrbio da comunicação humana, entendeu? Como alterações de fala, déficit de atenção na criança, gagueira, surdez. Então, pessoas que tiveram problemas com AVC, né? A gente pode trabalhar também na área de estética. Agora, quando saber que é o momento de procurar a ajuda de um fonoaudiólogo? Olha, geralmente, vamos começar então pela criança, né? Quem percebe mais as alterações na criança são os professores. Porque a criança está na escola, começa a ter aquela dificuldade para aprendizado, e aí vai fazendo por eliminação, problema visual, e aí acaba indicando e falando com o pai ou a mãe, e aí faz o exame auditivo. Às vezes essa criança está com dificuldade para aprender, então precisa fazer uma fonoterapia, né, um tratamento. Existem várias patologias que a gente pode estar tratando essa criança, entendeu? No adulto, quando chega numa fase assim já idosa, a partir dos 50 anos já começa a aparecer aquela coisa de estar ouvindo menos, então chamada presbiacusia, uma dificuldade na audição do idoso, né? Mas isso não tem idade. A perda auditiva ou qualquer problema que se diz respeito na área da fonoaudiologia pode acontecer a qualquer momento, tá? A pessoa pode ter uma gagueira até por um problema emocional, entendeu? Então, e é tratável, pode ser curável. Tem casos de gagueira que sim, tratado. Outros casos não tem cura, né? Mas há casos que é só temporário, às vezes quando se trata de um problema emocional, aí sim. Agora, doutor, existem indicativos, por exemplo, que estamos precisando procurar por problemas, vamos supor, em calo de cordas vocais, muito comum para professores, né, para jornalistas. Sim. Olha, a primeira coisa a fazer é procurar um otorrino. O otorrinolaringologista, ele vai fazer os exames de vídeo, os exames adequados, vai fazer a indicação profissional da área, né? E aí ele vai indicar uma fonoaudióloga para estar fazendo essas terapias. Há situações de cirúrgicos, e aí é o caso do otorrino que vai estar fazendo, e há casos também de terapia. E aí vai precisar de algumas sessões para poder estar melhorando e amenizando essa situação, né, dos calos de prega vocal. Agora, como fonoaudióloga, que cuidados a senhora recomenda com a nossa voz no dia a dia? Beber muita água. Dizem assim, é mito comer maçã, mas é bom. Maçã tem bastante, é uma fruta que tem muito líquido, então ela hidrata, ela faz a limpeza, ela age como uma adstringente, então ela faz toda a limpeza da área da boca, né? E beber bastante água, não fazer abuso vocal, não falar muito alto, não há necessidade, né? Evitar gritos, então isso seria muito importante, somente para professores, entendeu? Hoje em dia existem escolas que já se tem um microfone dentro de sala de aula, outras não. Então você está posicionando seus alunos de forma assim, mais próximo, acho que isso torna até uma aula até mais agradável, né? E você harmonizando mais o espaço dentro de sala de aula vai ajudar bastante o professor. E outros profissionais, né, não estarem fazendo esses abusos de estar gritando e tomar bastante líquido. Hidratar. O essencial, então, é a hidratação. Assim, a coisa especial mesmo é fazer bastante hidratação, tomar bastante água, suco. Agora, quando surge aquela rouquidão, que vai lá, o otorrino diz assim, não é da minha parte. Aí o acompanhamento vem da parte de vocês, né? E é uma coisa, às vezes, constante e inexplicável, surge e fica. Às vezes essa rouquidão já não é o caso do otorrino, e sim um caso psicológico. E aí a psicóloga também vai fazer esse acompanhamento, a fono também vai agir, né? Então, mas é bom procurar sempre o otorrino, porque você não sabe se aquela situação ali é psicológica, ou se é um fator alérgico, ou se é algo a mais. Porque tem doenças sérias mesmo que podem, até mesmo câncer, tá? De prega vocal.
Então, elas vão surgindo assim, gosto de sangue na boca, rouquidão, então a pessoa tem que ficar bem atenta quanto a isso. Nada de fazer só aquele gargarejo caseiro Não, e nada acabou, de né? salzinho, sabe, vinagre com água morna, a balinha, nada disso, sabe? Isso aí vai só esconder, você vai amenizar o quadro momentâneo, mas que não vai resolver, não. Isso tá? é importante a gente falar, porque as pessoas têm muito essa mania, né? Ah, o gargarejo é muito bom, fiquei bom, acabou. Não, romã, isso tudo é bom sim, naquele momento. Às vezes você precisa dar uma aliviada, né? Ou um cantor, por exemplo. Então ele vai ali, faz aquele gargarejo, mas se ele está sentindo muita rouquidão, muito gosto de sangue na boca, bolo ao acordar, isso é muito importante, que tem pessoas que têm, quando acorda, queimação e bolo, isso pode ser refluxo, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Entendeu? Ficar de olho aberto para não perder a voz, né? Com certeza, com certeza. É a forma da gente estar se comunicando, né? Agora, existem fatores predisponentes? Existem pessoas que têm mais probabilidade de desenvolver um problema vocal? Olha, sim, nesse caso que eu estou te falando, fumante, por exemplo, né? Se a pessoa abusa muito no cigarro, ela pode estar criando um edema. E aí isso vai haver um inchaço, um aumento de massa nessas pregas, né? E aí vão estar causando, isso pode levar até o câncer, até uma coisa, né, mais séria, como eu até estava te falando. Agora, abuso, o pior de tudo é o abuso vocal, é estar usando a voz de forma inadequada, entendeu? Cantando, por exemplo, um cantor, ele tem que fazer um exercício respiratório, ele tem que trabalhar mais essa respiração diafragmática e não estar postando muito, sabe? E tem músicos que querem chegar num tom que não é o dele. Então ele tem que se encontrar também como músico e saber as músicas mais adequadas para ele. Às vezes ele vai fazer um show, quando ele termina o show ele está todo fadigado. Então tem que ter muito cuidado. E o excesso do exercício vocal também é perigoso. Ele pode fadigar. Então tudo tem que ser dosado, sabe? Tem que ser tudo na medida certa. Ok, voltando àquela questão do gargarejo, uma coisa que me ocorreu, que tem gente que diz assim, um conhaque antes de se cantar, por exemplo. Cantor de um coral, né? Ah, você toma um conhaque que vai aquecer. E isso nunca fazia, não. Não é que é momentâneo, como eu te falei. O conhaque, ele contém álcool, ele vai aquecer, ele vai adormecer, né? Então, quando você está adormecido, aquela região, você abusa. Se você colocar um anestésico aqui, você pode beliscar, furar, então você vai abusar. Deixa passar o anestésico. Aí depois é que você vai sentir, vai sofrer a consequência daquilo que você fez, daquele abuso que você... Pode piorar mais ainda. Com certeza, com certeza. Você fazer um tratamento paliativo, ele é muito pior, porque você vai ver, melhorei, aí você abusa daquela situação, entendeu? E depois que passa o efeito, aí que vem a bomba, né? Dobrado, a bomba dobrada. Agora, como saber que uma rouquidão é normal? Até quanto tempo uma rouquidão é considerada normal ou quando é o alerta para procurar o otorrino? Olha, rouquidão não é normal. Tá? Isso não é a voz, a não ser aquela pessoa que tem, quando ela nasce, ela já tem, é criança e tudo, né? Então, às vezes a pessoa adquire, uma criança tem uma voz mais grave, né? Outra mais aguda, então, mas a rouquidão, isso não é normal, tem que saber o fundo disso. Tem pessoas que já nascem com uma fenda, né? Nascem até com nódulo e aí vai desenvolvendo, porque é criança pequenininha, tem criança que grita muito. E quando chega numa fase adulta, já está com aquela voz de forma mais alterada. Hoje em dia, até para quem faz uso de anabolizantes, né? Isso pode também deixar, se for mulher, pode deixar a voz dela mais grave, entendeu? Mas rouquidão, isso não é normal. Rouquidão, aspereza, soprosidade, tudo que tem alteração na voz não é natural. Então tem que procurar saber, porque a voz tem que estar limpa, né? A voz da pessoa tem que estar limpa. Ok. Agora, a senhora também é especialista na parte de problemas auditivos, né? Quais são os maiores problemas que a senhora detecta no seu dia a dia? Olha, assim, eu atendo pessoas de todas as idades, tanto criança quanto adulto e idoso, né?
o problema maior são as introduções de produtos no ouvido, sabe, de coisas no ouvido. Tem pessoas que chegam no consultório porque cutucou o ouvido com alguma coisa. Então, para você ter ideia, os objetos que se usam, prego, tampa de caneta, né? Agulha de crochê, sabe? Então, introduzem muito, isso acaba ferindo. Aí a gente encaminha para o otorrino, porque aí o otorrino que é o médico especializado para estar tratando, né? Aí que vai passar a indicar um medicamento correto, entendeu? E esses produtos introduzidos de forma inadequada podem causar uma perda de audição. Uma coisa, a pessoa está ali passando um palito ou o que for dentro do ouvido, esbarra, ela pode causar uma perfuração de tímpano. Então, uma situação bem problemática, né? Muito. Né? Outras situações também são as rolhas de cera, que aí a gente tem que estar encaminhando para o médico, que vai causar uma perda auditiva momentânea, né, por um tempo, por um período, e aí fazendo a remoção dessa cera, a pessoa volta a ouvir de forma normal, como ouvia antes. Também o profissional, né? Nada de chegar em casa e querer tentar tirar sempre otorrino. Ela não sabe o que tem ali atrás daquela cera, daquela rolha de cera. Então, tem que procurar um especialista mesmo para ele poder estar fazendo de forma que ele achar mais viável para aquela pessoa a remoção. Vai ser coletar, ou se vai ser uma lavagem, ou se vai ser uma aspiração. Então, o médico, o otorrino, é que vai ver a forma mais adequada para estar agindo com aquele paciente. Ok. Entendeu? Pois é, eu vou para o intervalo rapidinho. Fica alerta de ouvidos ligadinhos aí, porque a gente já está de volta. Pois é, não falei que era rapidinho? Continuamos a bater esse papo gostoso aqui com a doutora Valéria, que é fonoaudióloga e está dando dicas para a gente de como cuidar da nossa voz e também da nossa audição, né, doutora? Agora, hoje em dia um problema muito comum para quem tem filho adolescente, principalmente, é a questão do fone de ouvido. Eles botam aquilo gritando e aquilo com certeza vai causar alguma consequência futura, né? Com certeza. Isso vai deixar sequelas, sabe, às vezes até irreversíveis. Entendeu? E aí, o ideal é não usar, sabe? Porque mesmo que seja o som baixo, isso é uma agressão para o ouvido, né? O ouvido da gente não foi feito para a gente estar colocando algo aqui dentro e estar levando um som inadequado para ele. Então, é perigoso, é muito perigoso. De preferência, assim, que não use, entendeu? Evitar volumes altos, que é muito difícil hoje em dia. O que tem de poluição sonora, né? Já tem na rua, no cotidiano, né? E eles ainda colocam, acrescentam um fone gritando. É terrível verdade. Aquilo, né? Hoje até é lei os eletrodomésticos hoje serem com intensidade de decibel bem baixo para não estar afetando a audição, secadores de cabelo, né? Então, tem que ter muito cuidado quanto a isso. Ok, agora como cuidar bem, então, dos ouvidos em si e da audição? Olha, o ideal é isso, é evitar sons altos, né? Evitar estar introduzindo algum produto dentro do ouvido. Trabalhadores, pessoas, vamos falar assim agora um pouquinho só dos trabalhadores, trabalham em empresa, tá usando os tampões auriculares para proteger, porque tem empresas que têm um nível de decibel muito elevado e eles podem ficar expostos 8 horas a um nível de decibel, isso é uma tabela que existe, né? Para 8 horas de trabalho, 85 decibel dentro de um espaço, do local onde se trabalha. Caso esse nível seja mais elevado, essa pessoa tem que estar tendo um rodízio, entendeu? Sai daquele ambiente, vai para outro, para ter um rodízio para não afetar tanto essa audição, né? Lugares que tem pessoas que trabalham com produtos químicos, tem que ter cuidado, que pode também causar a perda da audição. Locais também, empresas com vibração, muita vibração, isso pode também estar causando a perda auditiva. Quer dizer, é uma coisa muito sensível, né? O nosso sistema todo ele é sensível, a gente não deve abusar, todo, né? Então, a saúde não é só o ouvido, acho que a saúde é o corpo inteiro, todo, né? É o todo.
entendeu? Agora, a partir de uma idade específica, doutora, começam a aparecer as perdas auditivas? Não tem idade. Como eu te falei antes, a criança, às vezes, ela já pode... Hoje existe o teste da orelhinha, né? A criança pode estar fazendo, a mãe pedindo na maternidade para estar fazendo. Existe o teste da orelhinha, do olhinho, do pezinho. Então, o teste da orelhinha é super importante. Ali, naquele momento, já vai detectar se aquela criança pode ter alguma perda de audição ou não, entendeu? Através do equipamento. Não, ele é indolor, a criança não sente nada. Então, é super importante, seria bom estar fazendo. Na adolescência é muito difícil você convencer um filho adolescente que ele está com um problema auditivo. Então, a adaptação precoce é muito, muito bom. Porque aí você já trabalha aquela criança, ela já vai crescendo com aquele hábito do uso do aparelho auditivo e ela vê o quanto aquele produto, né, a prótese é importante para ela. Então, a aceitação é muito maior, né? Na fase adulta, tem na faixa dos idosos, que aí já começa a se excluir. Isso é uma coisa que as pessoas em casa têm que ficar muito atenta, porque o idoso ele vai ficando depressivo, ele não participa mais das suas rotinas sociais, da rotina familiar, ele se isola totalmente. E isso pode levar a um quadro depressivo. E aí, o custo que você ia ter levando para um fonoaudiólogo ou para um otorrino vai ser muito maior. Que aí você vai ter que ter outros especialistas para estar tratando aquele paciente, né? Aí, às vezes, até um neuro, um psicólogo, e aí vai, né? Um pacotinho cheio. E existem estudos hoje que a pessoa, a cada 10 decibel que ela perde de audição, ela corre 20% de ter um Alzheimer, porque vai ficando muito incluso naquele mundinho e aí vai criando um quadro de demência, né? Então, a pessoa tem que estar bastante atento, pessoal, em casa, cuidar dos seus idosos, tá, assim, levando realmente para um especialista para poder estar ajudando, dando pelo menos uma qualidade de vida para aquele idoso, né? E ter paciência também, né, doutora? Muito. Quando eu dou minhas palestras, que eu gosto mais assim, eu dou mais na área de idoso mesmo. Então, tem uma parte da palestra que fala praticando bons hábitos da comunicação. Então, esses bons hábitos é o quê? É você, quando for falar com um idoso, que você sente que ele tem problema auditivo, toca nele primeiro, para chamar a atenção dele para você. Fale olhando para ele de frente, né? Para que ele possa entender melhor. A gente, sem perceber que tem audição normal, sem perceber, a gente faz a leitura facial, sabe? A leitura oral. A gente olha para a boca da pessoa quando ela está falando. Então, e quem tem um problema auditivo necessita muito mais disso. Então, olhe de frente, tenha paciência, sabe? Faça perguntas do cotidiano dela para ver se ela não está adquirindo uma demência, para ver se ela está tendo uma troca, né? Se ela gosta de assistir uma novela, pergunta depois, como é que foi o capítulo de ontem, para ver se ela lembra, para ver se ela não está tendo algum outro fator patológico que possa estar começando a se instalar naquele idoso. Até para ajudar com que interaja também com o meio, né? Não, é bom, é isso aí, é isso mesmo. E outro cuidado, vai para a rua sozinho, aí já não preste atenção em buzina, em carro, né? Tem que ter muito cuidado mesmo. No meu caso, que eu trabalho com exames auditivos e adaptação, indicações e adaptações de prótese, né? Então, assim, o maior medo de familiares, né, que os filhos e tudo, é isso. A mamãe, ela ainda quer sair sozinha, mas no outro dia quase foi atropelada porque não ouviu a buzina do carro, está muito dispersa. Então, isso tem que ter realmente esse cuidado, entendeu? Agora, doutora, como que é a reabilitação desse paciente? Ele basicamente faz um tratamento ou a senhora vai e indica logo a prótese, o aparelhinho? Olha, eu trabalho com os aparelhos auditivos da Siemens, né? Nós somos representantes aqui no Norte Fluminense. Então, eu tenho um programa que a gente tem até um programa de fidelidade desse paciente. São 3 anos de garantia do aparelho. Então, eu sempre marco esses retornos. No início, ele vem com 15 dias, depois eu marco de 3 em 3 meses, ele está retornando ao centro auditivo para poder estar fazendo o acompanhamento. Quando ela sai de dentro da loja, ela leva um DVD
para fazer que é chamado E-Arena. Esse DVD ele tem um programa de treinamento auditivo que ela pode estar fazendo em casa. Eu poderia até também estar fazendo essas terapias dentro do consultório, só que lá eu não tenho esse tempo, né? Porque são muitos pacientes, é agenda cheia, então para você estar fazendo essa terapia, precisa de um tempinho com aquele idoso, né? Então ela pode estar fazendo essa terapia em casa, com a família, ou ela mesma sozinha, por um computador ou na TV mesmo, né? Então ela faz esse treinamento auditivo e de 3 em 3 meses ela volta para poder estar fazendo o quê? As manutenções. Nós temos uma oficina técnica na parte de cima da loja, onde tem um técnico que faz toda a parte de limpeza do aparelho, né? Toda a revisão que a gente tem que fazer. E quando ela volta para mim, eu vou fazer uma otoscopia para ver se o ouvidinho não está com uma cera, entendeu? E dali, se tiver com cera, eu faço encaminhamento para o otorrino para estar fazendo a remoção. Então, e dali a 1 ano, ela vai fazer outro exame auditivo. Então não é simplesmente chegar, indicar um aparelho, colocar o aparelho e acabou até a próxima. Não, o aparelho auditivo, todo. Tem todo esse, às vezes você, mas agora eu vou ter um trabalho a mais. Sim, você vai ter um trabalho a mais, mas de compensação, você vai estar melhorando a sua qualidade de vida. O aparelho auditivo, ele requer realmente um cuidado, né? E outra coisa, você está introduzindo um produto dentro do seu ouvido, então requer limpeza, higiene, né? Agora, existe preconceito em relação ao uso dos aparelhos, hein, doutora? Olha, hoje os aparelhos são muito discretos. O mercado hoje consegue unir a necessidade com a estética, né? Então, são aparelhos que têm, assim, a visualização, quando a pessoa olha, tem uns que são imperceptíveis. A pessoa não consegue nem perceber que ela está de aparelho auditivo, porque o tubo é muito fininho. Antigamente, aqueles aparelhos de caixa grandes, né? E aí depois diminuiu pelos retroauriculares grandes também. Hoje não. Hoje você tem aparelhos de potência bem forte, aparelhos bem minúsculos, entendeu? Tipo assim, 1,5 cm a 2 centímetros de aparelho. Porque a gente vê muito comum, principalmente quando é mais jovem, né? A gente estava até conversando isso no intervalo. O paciente, quanto mais jovem, mais preconceito ele tem. Porque o idoso, ele já está numa etapa que ele já quase que sabe que ele vai acabar usando um aparelho. É muito difícil você receber adolescente num consultório para adaptação de perda auditiva, para adaptação de prótese. Então, quanto mais cedo, a adaptação precoce, né, melhor. Agora, se você deixar passar muita privação de som, isso vai englobar aí outros fatores. Não só a perda da audição, mas a perda da compreensão da fala. Entendeu? A pessoa fala uma coisa e você entende outra. Né? Quem tem um problema auditivo. Então, quanto antes, quanto mais precoce for essa adaptação, melhor. Agora, as pessoas que estão assistindo a senhora, querem entrar em contato, quiserem conhecer um pouquinho, precisam de um aparelho, como fazem para chegar até a senhora? Olha, hoje nós estamos atendendo na Rua Conselheiro Otaviano, número 68, loja 12, num condomínio Casario, tá? O telefone lá é 2733-0328. Hoje nós temos aparelhos até para problemas de zumbido, aparelhos à prova d'água, a pessoa pode mergulhar até 1 metro com um aparelho auditivo, né? Então, existe, assim, aparelho para todo mundo, para todo tipo de problema da audição. Ok, queria agradecer a senhora por muito ter obrigada, vindo. eu que agradeço. Convidá-la a voltar outras vezes, para a gente continuar, bater um papo. Ok. Né, super legal. Você que está em casa, espero que tenha gostado do nosso programa. Não posso deixar de agradecer a sua companhia, que afinal de contas as pessoas chegam e dizem assim, olha, queria um beijo, mas é tanta gente para a gente mandar beijo, todo mundo, então sinta-se beijado. Né? E acompanhe a gente também, olha, marciatebarcelos@gmail.com. Manda e-mail para mim, sugere uma pauta e a gente faz com o maior prazer. Você pode também me acompanhar no blog, no meu blog, blogdemarciabarcelos.blogspot.com. Ou a entrevista da doutora Valéria também vai estar no site Urural, www.urural.com.br, coluna Falando em Saúde. E não se esqueça, a gente se vê.